Paz e graça, meus queridos, como vocês estão? Estou aqui para mais um review para vocês e hoje é um review muito especial e muito engraçado porque eu imaginei que eu já tinha feito esse review para vocês, isso mesmo. Hoje no review eu vou mostrar para vocês a melhor ferramenta que você tem para dar discipulado na tua igreja. Você quer um material para você montar uma classe de novos convertidos, para discipular aquele irmão que chegou agora na igreja, ou até mesmo para fazer estudo de pequenos grupos? É essa ferramenta que eu trago para vocês. É isso que eu apresento para vocês hoje. Eu estou falando do Catecismo Nova Cidade. Pastor, o senhor tem dois, por quê? Eu já vou explicar para vocês. O que é catecismo? O pessoal costuma sempre fazer a confusão de que catecismo é coisa de papista. Não tem nada a ver. O catecismo papista é uma aberração. É algo que não tem nada de cristão, tá bom? É algo para deturpar a crença da igreja na Bíblia Sagrada, que é a única regra de fé e prática. Catecismo nas igrejas protestantes são um sistema de perguntas, respostas e referências bíblicas, porque também só pergunta e resposta fica naquilo que eu te disse. Eu quero saber de referência bíblica. Nós temos editoras, por exemplo, que publicam credos, catecismos e não colocam as referências bíblicas. Poxa, gente, tem que me ajudar a ajudar vocês, senão fica difícil. Mas nesse caso aqui é um material magnífico, feito pelo pessoal da The Gospel Coalition, que é a coalizão pelo Evangelho, entendeu? É um material que teve na sua equipe, capitaneando esse projeto, ninguém menos que o saudoso Tim Keller, isso mesmo. E aqui eu tenho duas versões, como eu disse para vocês. É o The New City Catechism, que é a versão em inglês, onde eu tenho apenas o quê? O sistema do catecismo. Esse catecismo ele é interessante porque eles são 52 questões e com suas respostas. Isso significa que você pode organizar esse estudo aqui para você realizar o estudo durante um ano, porque dá um para cada domingo. Então você pode pôr a classe dos novos convertidos ou de discipulado no domingo e cada domingo você vê uma pergunta e resposta. Então são 52 questões e respostas para os seus corações e mentes. Introdução de quem? De Cathy Keller. Então aqui, ó, The New City Catechism, da Crossway, tá? A publicação original é pela Crossway Books. E essa versão aqui, ela é o quê? Ela é o catecismo, é só o sistema de perguntas e respostas. Aqui ele traz dicas de memorização, aqui são símbolos, porque esses símbolos separam os assuntos. Essa versão é em inglês. Aqui tem as instruções, como usar esse livro, né? Então, o Catecismo Nova Cidade completo. Então a gente tem a questão, a ilustração do assunto, da parte, a resposta e aqui o quê? Referência bíblica. Então essa é a forma, ó. Então a primeira parte do catecismo, Deus, criação e queda e a lei. Aí tem a questão 1, qual a nossa única esperança na vida e na morte? Aí você tem a resposta e detalhe, se você prestar atenção, ele tem aqui um colorido na parte que é para o catecismo menor, que é para você ensinar criança, por exemplo. Então aqui tem a resposta e aqui tem a referência bíblica. É isso aqui, tá bem? É disso que se trata esse sistema. Pergunta, resposta e referência bíblica. Essa daqui é a versão em inglês que nós temos da Crossway Books, que a gente tem na nossa biblioteca. Mas aí, em português, não se preocupe, pastor, mas está em inglês, como que eu vou fazer, pastor? Pelo amor de Deus, eu não sou bom em inglês, então calma, porque nós temos o Catecismo Nova Cidade devocional, a verdade de Deus para nossos corações e mentes, tá bom? Qual é a diferença dessa publicação para esta daqui? Essa publicação aqui, ela traz apenas o catecismo, perguntas, respostas, referência bíblica. Esse daqui é um devocional. Então é o Catecismo Nova Cidade, introdução do Tim Keller, editado pela editora Fiel aqui, a introdução, né? A estrutura, como usar. E aí a gente vem para a primeira parte. Deus, criação e queda e a lei. Aí tem a pergunta 1, qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Aí vem a resposta, que não somos de nós mesmos, mas pertencentes de corpo e alma na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador, o quê? Jesus Cristo. Referência bíblica, Romanos 14, 7 e 8. Isso aqui
é o mesmo que tem aqui. Agora, aqui embaixo nós temos o quê? Por que ele é o devocional? Para você ler a pergunta, a resposta e a referência bíblica, e aí você tem comentários de grandes teólogos. Aqui, por exemplo, tem um comentário de João Calvino, um do Tim Keller, e aí no final encerra com uma oração. Então é o mesmo sistema. Pergunta 2, quem é Deus? Deus é o criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, infinito, imutável, em seu poder e em sua perfeição, em sua bondade e glória, em sua sabedoria, justiça e verdade. Nada acontece exceto por meio dele, por sua vontade. Referência, Salmos 86, 8 a 10 e o verso 15. Então, e tem o salmo para você já ler aqui. Aí comentário, a gente começa com um comentário sobre essa passagem de ninguém menos do que Jonathan Edwards. Sem dúvida o Criador do mundo é também seu governador, aquele que teve poder para dar existência ao mundo, colocando em ordem todas as suas partes, também tem poder de dispor do mundo, de dar seguimento à ordem que constituiu ou alterá-la. Ele foi quem primeiro deu as leis da natureza e, portanto, tem toda a natureza em suas mãos. Assim fica evidente que Deus tem o mundo em suas mãos para dispor dele, segundo o seu querer. É sabido, de fato, que Deus não é displicente quanto à forma como se passam os acontecimentos e as preocupações do mundo que fez, porque não foi descuidado disso na própria criação, como é aparente, pelo modo e pela ordem em que as coisas foram criadas. Deus, ao criá-las, cuidou do progresso e do estado futuro dessas coisas no mundo. Tem um trezinho sobrescrito aqui que no final você tem as notas, né, explicando de onde isso foi tirado, a fonte. Tá bom? E depois um comentário de D.J. Carson e uma oração. Quantas pessoas existem em Deus? Existem 3 pessoas no único Deus vivo e verdadeiro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os mesmos em substância, iguais em poder e em glória. Referência bíblica, comentário do Richard Baxter. E aí na oração, vamos ler a oração. Pai, Filho e Espírito, vós estáis além do nosso entendimento. Somos gratos por nos trazerdes ao vosso amor, um amor que existia antes do mundo em vossas 3 pessoas perfeitas. Ó, aí tem como e por que Deus criou. São 52 lições. O que a lei de Deus requer. O que é o pecado? Vamos ver aqui a pergunta 16. O que é o pecado? Pecado é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que ele criou, rebelando-nos contra ele e vivendo sem tê-lo como referencial em nossa vida. Não sermos ou fazermos o que ele requer de sua lei, o que resulta em nossa morte na desintegração de toda a criação. 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Comentário de Oswald Chambers e a oração. O que é idolatria? Idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador para a nossa esperança e felicidade, relevância e segurança. Olha que interessante, né? Para todo mundo, o que é idolatria? É o que os papistas fazem lá orando para os pedaços de pau e de pedra que eles oram. Só que esquece que idolatria é a gente confiar nas coisas criadas mais do que a gente confia em Deus. Então, quando a gente vê na palavra de Deus, maldito o homem que confia no homem, a gente está vendo aqui o exemplo de um pecado de idolatria. Porque se eu confio na minha força, eu tô crendo na força do quê? De uma coisa criada. Então vocês percebem o tamanho do problema? Referência bíblica. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Que Martinho Lutero, o reformador luterano, né? Lógico, se é Lutero, é luterano, né? O reformador falou sobre isso. O que significa ter um Deus? Ou melhor, o que é o Deus da pessoa? Resposta: qualquer coisa em que procuramos algum bem e refúgio em nossa necessidade. Isso é o que significa Deus. Muitas pessoas imaginam possuir a Deus e tudo de que necessitam, desde que tenham dinheiro e posses. A evidência dessa afirmação surge quando as pessoas se mostram arrogantes, protegidas, orgulhosas por tais posses, mas se desesperam quando algo lhes falta ou é perdido. Repito,
Ter um Deus significa ter algo de que o coração da pessoa dependa inteiramente. Pergunte e examine o seu próprio coração e você descobrirá se ele abarca somente a Deus ou não. Está em seu coração esperar apenas boas coisas de Deus, especialmente quando está passando por problemas ou necessidades? Além disso, seu coração desiste e renuncia a tudo que não for de Deus? Olha essas perguntas. Então quer dizer que você ama a Deus, você adora a Deus independente da tempestade? Você renuncia àquilo que não é de Deus? Então você tem um único Deus verdadeiro. Mas por outro lado, seu coração está ligado e depende de outras coisas, com a esperança de receber mais benefício e ajuda delas do que de Deus. Quando as coisas não dão certo, em vez de correr para Deus, você foge dele, então você tem outro Deus, um falso Deus, um ídolo. Vamos ler a oração. Deus Criador, perdoa-nos por adotar as coisas que tu criaste. Nenhuma pessoa ou coisa deveria ser nossa esperança ou confiança. Só tu és autoexistente e todo suficiente. Que tu sejas nosso tudo sobre tudo. Amém. Deus permitirá que nossa desobediência e idolatria passem sem punição? Não. Todo pecado é contra a soberania, a santidade e a bondade de Deus e contra a sua justa lei. E Deus se ira com justiça quando cometemos pecados e os punirá por seu justo juízo, tanto nessa vida quanto na vindoura. A base bíblica é Efésios 5, 5 e 6. Vamos correr aqui. O que é fé em Jesus Cristo? O que cremos ser a verdadeira fé? O que significam justificação e santificação? Já que somos justificados somente pela graça, por intermédio somente de Cristo, temos ainda que fazer boas obras e obedecer à palavra de Deus? Já que fomos redimidos somente pela graça, somente pela fé, de onde vem essa fé? Como o Espírito Santo nos ajuda? O que é a oração? O que é a oração do Senhor? Como deve ser lida e ouvida a palavra de Deus? O que são sacramentos ou ordenanças? O que é o batismo? Seria o batismo com água o lavar do próprio pecado? O que é a ceia do Senhor? O que é a igreja? Isso aqui, pessoal, não sei se vocês viram, tanto você, que é meu irmão arminiano, quanto os meus irmãos, lógico, reformados, da qual eu sou reformado. Vocês perceberam no que eu li aqui que esse material só traz o quê? Coisas que são referentes à Bíblia. E é essa que deve ser a nossa preocupação. Essa deve ser a sua preocupação. E esse material, se você quer fazer um discipulado robusto na tua igreja, repito, indiferente se você é pentecostal, reformado, arminiano, calvinista, não importa. Esse material é um material certíssimo para que você possa aprender a palavra de Deus. Tudo que está aqui está com referência bíblica, dentro do contexto. Tudo que está aqui está de acordo com a Escritura. Então nós temos que nos dar as mãos e usar esse tipo de material para que os nossos filhos, para que a nossa igreja não caia na mão de bodes aí que estão, ou de lobos que estão aí para devorar o povo de Deus. Espero que vocês tenham gostado desse review. Pretendo trazer muita coisa ainda aqui no Nascido de Novo para vocês. E quer aprender como dar aula na escola bíblica, o que ensinar, conhecer a Bíblia a fundo? Então vem estudar com a gente no Seminário Teológico Nascido de Novo, na nossa formação completa em teologia, que vai do básico ao avançado da palavra de Deus. Vem ver a sua vida com Deus realmente deslanchar. E quando eu digo deslanchar, é você viver de acordo com a Escritura. Você viver de acordo com a vontade de servir ao nosso Criador, aquele que morreu por nós na cruz, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então vem estudar no Nascido de Novo, que eu tenho certeza que a tua vida com Deus vai mudar. Te espero lá na área do aluno e até semana que vem com mais review. Fica com Deus.